8 lições estoicas para você bloquear tudo que tira sua paz e ficar inabalável. E se o que tira sua paz não for o problema, mas a forma como você pensa sem perceber? A maior parte das pessoas acredita que sua paz é destruída por algo externo, o comportamento de alguém, uma palavra que machuca, uma situação fora de controle. No entanto, o golpe mais perigoso não vem de fora, mas de dentro. Ele acontece silenciosamente, como um movimento automático que você não consegue ver. Você acorda, vive o seu dia, cumpre suas obrigações e acredita que está apenas reagindo ao mundo. Mas a verdade é que, antes de reagir, você já está preso em um padrão mental que molda todas as suas respostas. É um padrão que você herdou sem perceber, alimentou sem querer e reforçou mesmo tentando se defender. É ele que define a forma como você interpreta gestos, ruídos, expressões e até ausências. E é este padrão oculto que determina se você permanece em paz ou se desmorona ao menor sinal de tensão. O estoicismo revela que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Descartes expõe que nossa mente aceita conclusões apressadas como se fossem verdades. Quando essas duas forças se unem sem consciência, nasce o inimigo mais difícil de enfrentar, o pensamento automático. Ele guia suas emoções, acelera sua respiração, distorce sua percepção e cria conflitos que só existem na sua cabeça. E como ocorre rápido demais, você nem percebe que o processo já começou. É por isso que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo quando nada de ruim acontece. É por isso que você revive diálogos imaginários, cria interpretações que nunca existiram e se prepara constantemente para problemas que nem surgiram. A mente sem treinamento é uma máquina de respostas impulsivas. Ela tenta proteger você, mas acaba criando tempestades internas que consomem energia e confundem seu senso de direção. A paz que você procura não está perdida. Ela está enterrada sob camadas de interpretações precipitadas, conclusões tortas e crenças antigas que nunca foram examinadas. Este vídeo foi criado para desmontar essas engrenagens invisíveis, para mostrar como 8 lições estoicas, alinhadas com o método cartesiano, podem bloquear tudo aquilo que invade sua mente sem permissão. Aqui você vai aprender não apenas a reagir melhor, mas a pensar de forma diferente. Porque quando você aprende a ver os mecanismos internos que destroem sua paz, o mundo deixa de ser uma ameaça e se torna um campo neutro onde você exerce domínio. E a partir desse ponto, cada decisão, cada movimento e cada resposta se transformam na construção de uma mente inabalável. Nada muda por acaso. A mudança real começa no momento em que você enxerga claramente aquilo que sempre esteve escondido. O princípio do julgamento imediato. Você reage rápido demais porque julga antes de pensar. A mente humana não espera sua permissão para interpretar o que acontece. Antes que você perceba, ela já decidiu o que algo significa. Já encaixou o fato em uma história antiga e já preparou uma reação emocional. Esse processo é tão automático que parece natural, mas não é. Ele é aprendido, condicionado e reforçado por anos de respostas impulsivas. E como acontece em frações de segundo, você só percebe o resultado final: irritação, ansiedade, frustração ou um silêncio carregado. É como se você vivesse em um campo minado onde cada passo aciona uma interpretação escondida. Epiteto dizia que não são os eventos que nos afetam, mas a opinião que formamos sobre eles. Essa opinião nasce instantaneamente, moldada por experiências passadas, medos silenciosos e crenças herdadas. Quando alguém fala de um jeito mais seco, sua mente pode interpretar como rejeição. Quando alguém demora a responder, sua mente pode interpretar como desprezo.
Quando algo foge do planejado, sua mente pode interpretar como fracasso. Esses julgamentos não são verdade, mas se tornam verdade para você, porque a reação emocional confirma a interpretação que a mente criou. É uma prisão circular. Descartes defendia que nenhuma ideia deveria ser aceita antes de ser examinada com rigor. Esse princípio é o antídoto direto contra o julgamento imediato. Ele ensina que a primeira impressão é sempre suspeita, por mais convincente que pareça. Quando você adota essa postura, cria um espaço mental entre o estímulo e a resposta. Um intervalo que impede a reação impulsiva e abre espaço para o raciocínio claro. É nesse espaço que nasce o autocontrole. É nesse intervalo que você deixa de ser levado pelos pensamentos e começa a conduzi-los. A mente não é inimiga. Ela só está acostumada a sobreviver, não a pensar. Seu impulso natural é proteger você antecipando riscos, mesmo quando os riscos não existem. Quando não há clareza, ela preenche lacunas com histórias negativas. Quando não há evidência, ela cria suposições. Quando não há certeza, ela fabrica conclusões. Esse mecanismo opera para economizar energia, mas o preço é alto. Ele gera conflitos que não precisavam existir e faz você reagir a situações que não exigiam defesa alguma. O primeiro passo para bloquear tudo que tira sua paz é identificar esse processo antes que ele domine você. Observe o momento exato em que o julgamento surge. Sinta a pressa mental de rotular algo como ameaça, crítica ou falha. Questione a história que sua mente cria. Pergunte se existe prova suficiente para acreditar no que você está pensando. Isso interrompe a cadeia automática. Isso dissolve o impulso inicial. Isso impede que sua paz seja sequestrada por interpretações distorcidas. Quando você suspende o julgamento, algo poderoso acontece. A emoção perde força porque não encontra um significado para se alimentar. O pensamento deixa de acelerar porque não tem direção definida. A realidade se torna mais neutra e menos ameaçadora. Você passa a ver o que realmente está acontecendo, não o que seu medo projeta. Este capítulo não é sobre pensar positivo. É sobre pensar sem interferência. É sobre recuperar o domínio do seu raciocínio antes que ele forme conclusões que vão destruir seu equilíbrio. Quanto mais você pratica essa técnica, mais percebe que grande parte da sua dor emocional não vem do mundo, mas da pressa em interpretar o mundo. A mente que aprende a esperar, observar e questionar é a mesma mente que se torna firme, limpa e inabalável. A paz nasce quando o julgamento automático morre. E é essa morte que abre o caminho para a transformação que você veio buscar. A técnica da separação interna. A maioria das pessoas se mistura emocionalmente com tudo à sua volta sem perceber. A origem de grande parte da sua perda de paz está na incapacidade de separar o que pertence à realidade exterior do que pertence ao seu mundo interior. Você sente o que acontece como se tudo acontecesse dentro de você. Uma palavra mais dura entra como ataque direto. Uma mudança de expressão vira sinal de desaprovação. Uma situação inesperada se transforma em ameaça pessoal. A mente reage como se estivesse constantemente conectada, sem filtros, absorvendo cada estímulo como algo que diz respeito ao seu valor, ao seu lugar ou ao seu futuro. Esse é o erro que os antigos estoicos chamavam de confusão entre o que está sob controle e o que está fora do controle. Quando tudo vira uma questão interna, tudo passa a ter poder sobre você. Epiteto descrevia a prohairesis como o núcleo inviolável do ser humano. É a capacidade de decidir o que entra e o que não entra na sua esfera íntima. Quando você não exercita essa habilidade, qualquer acontecimento se torna gatilho emocional. Você não escolhe como responder, apenas reage.
A técnica da separação interna nasce exatamente para impedir essa mistura. Ela funciona como um segundo filtro, uma espécie de porta mental que impede que tudo o que acontece no mundo seja automaticamente interpretado como algo sobre você. Quando esse filtro é ativado, a realidade externa deixa de carregar significado emocional imediato e se torna apenas informação. Descartes aplicava o mesmo princípio de outra maneira. Ao enfrentar dúvidas, ele dividia cada problema em partes menores para entender o que realmente pertencia ao fato e o que pertencia às interpretações. Essa divisão é essencial para quem quer bloquear tudo que tira a paz. Quando você separa cuidadosamente o que aconteceu de o que você sentiu acontecer, cria clareza. Percebe que muitas vezes não reagiu ao evento em si, mas à história que sua mente inventou sobre ele. Essa distinção é libertadora, porque devolve a você o controle sobre seu estado interno. A técnica da separação interna começa com um ato simples, mas poderoso. Descrever o que aconteceu de forma neutra, sem adjetivos, sem dramas, sem conclusões rápidas, apenas o fato nu. Depois, você descreve o que sentiu, reconhecendo que o sentimento é seu, não do evento. Esse pequeno movimento mental impede que você se torne refém das circunstâncias. Ele quebra o vínculo automático entre realidade e emoção. Ele cria espaço para racionalidade e presença. Quando você pratica isso, descobre que a maior parte das tensões que carregava não vinha do mundo, mas da fusão entre fatos e interpretações. Você sofria por acreditar que tudo tinha a ver com você. Mas ao separar, percebe que muitas coisas são apenas efeitos colaterais da vida acontecendo como a vida acontece. O comportamento do outro pode ter raízes que não passam por você. Um atraso não significa descaso. Um silêncio não significa rejeição. Uma mudança de plano não é uma ameaça à sua identidade. Separar é ver com clareza, e essa clareza devolve estabilidade. A paz surge quando você entende que existem dois espaços. O espaço externo, onde nada é totalmente seu, e o espaço interno, onde tudo deve ser cuidadosamente selecionado. Quando esses espaços se misturam, você perde forma, direção e controle. Quando são separados, você recupera o centro. A técnica da separação interna fortalece sua autonomia mental. Ela impede que emoções alheias entrem na sua consciência como invasoras. Ela protege sua energia contra ruídos que não deveriam ter acesso ao seu equilíbrio. Quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais descobre que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em proteger o espaço interno contra interferências desnecessárias. Você deixa de carregar o peso do que não é seu. E ao fazer isso, fica mais leve, mais consciente e muito mais difícil de abalar. O mundo continua o mesmo, mas você não reage mais como antes. A separação cria liberdade. A liberdade cria paz. E a paz cria uma mente capaz de enfrentar qualquer coisa, o poder de renomear o sofrimento. O nome que você dá ao que sente determina quanto poder essa sensação terá sobre você. Grande parte do sofrimento humano não vem da experiência em si, mas da forma como rotulamos aquilo que sentimos. A mente funciona por associações. Cada palavra que você usa para definir uma emoção ativa uma rede inteira de memórias, histórias, medos e significados acumulados ao longo dos anos. Quando você chama algo de fracasso, seu corpo reage como se estivesse destruído. Quando define um silêncio como rejeição, sua respiração muda. Quando interpreta uma espera como humilhação, sua mente entra imediatamente em modo defensivo. O sofrimento aumenta, não porque a realidade piorou, mas porque o nome que você deu à experiência se tornou uma sentença. Os estoicos ensinavam que a capacidade de transformar obstáculos em oportunidades começa pelo vocabulário interno.
Marco Aurélio observava que tudo depende da interpretação. Sêneca lembrava que o sofrimento nasce mais da imaginação do que dos fatos. O ato de renomear não é negar emoções, mas reorganizar o significado delas. Isso transforma o impacto que cada evento tem sobre você. Descartes reforça essa ideia quando propõe reorganizar conceitos para alcançar clareza. A forma como você conceitua algo define como sua mente reage. É impossível ter uma vida tranquila usando palavras que transformam pequenas tensões em ameaças gigantescas. Renomear é uma prática de reconstrução interna. Quando você troca a palavra ansiedade por energia antecipatória, cria espaço para agir em vez de se esconder. Quando troca a palavra rejeição por redirecionamento, restaura o senso de valor próprio. Quando troca fracasso por métrica, deixa de se sentir derrotado e passa a se ver como alguém que coleta dados para crescer. Cada nova palavra que você escolhe reconfigura a forma como seu sistema nervoso responde à situação. Você deixa de sofrer por uma ficção emocional e passa a lidar com a realidade concreta, que quase sempre é menos ameaçadora do que sua mente presume. Essa técnica não pretende romantizar a dor, mas reposicionar sua relação com ela. A dor existe, a frustração existe, o desconforto existe, mas o nome que você dá a eles determina se esses estados serão professores ou inimigos. Renomear transforma o sofrimento em informação. Em vez de pensar, estou travado, você pensa, estou diante de algo que exige outra estratégia. Em vez de pensar, não sou suficiente, você pensa, minha abordagem não foi suficiente desta vez. Essa mudança simples desloca você da posição de vítima para a posição de protagonista. Ao aplicar essa técnica, você perceberá que muitos sentimentos intensos não eram sinais de descontrole, mas apenas interpretações mal nomeadas. A sensação que você chamava de medo pode ser apenas a preparação natural do corpo para a ação. A emoção que você chamava de vergonha pode ser apenas desconforto por tentar algo novo. Aquilo que você rotulava como perda pode ser início de algo mais alinhado ao seu caminho. Palavras são molduras. Elas definem o tamanho e o formato da dor. Quando a moldura muda, a experiência muda junto. E quanto mais você renomeia com lucidez, mais a mente aprende a responder com racionalidade. O desespero diminui porque a narrativa interna deixa de ser catastrófica. A ansiedade reduz porque a interpretação deixa de ser fatalista. A raiva perde força porque deixa de ser interpretada como ameaça pessoal. Esse processo não é teórico, é profundamente prático. Ele reorganiza sua vida emocional com a precisão de um bisturi. Renomear é uma habilidade. Quanto mais você pratica, mais percebe que a paz não depende de eliminar sentimentos, mas de transformá-los em algo compreensível e manejável. Quando uma emoção recebe o nome certo, ela perde exagero, perde fantasia e perde poder destrutivo. E uma mente que aprende a renomear o sofrimento se torna uma mente que não se rende ao caos. Ela se torna uma mente inabalável, porque compreende que nenhum estado emocional é definitivo e nenhum rótulo é obrigatório. A matemática da paz mental. Paz não é sorte, paz é cálculo. A maior ilusão que as pessoas carregam é a de que paz interior depende de circunstâncias favoráveis. Acreditam que se tudo estivesse no lugar certo, elas finalmente se sentiriam bem. No entanto, basta observar alguém que vive correndo atrás de condições ideais para perceber que essa busca nunca termina. O motivo é simples. Paz não é um evento. Paz é uma equação. Ela nasce da forma como você calcula, prioriza e distribui a própria energia mental. Todo pensamento custa algo. Toda reação tem um preço. Toda escolha interna gera impacto direto no seu estado emocional. Quem não faz esses cálculos vive se endividando emocionalmente até chegar ao esgotamento.
Os estoicos sabiam disso ao afirmar que a virtude era o investimento mais seguro da vida. A mente disciplinada calcula antes de reagir. Ela observa o que vale a pena absorver e o que deve ser descartado. Descartes elevaria essa ideia a um método. Nada deve ser aceito sem antes passar pelo crivo da razão, e cada ação precisa ser proporcional ao objetivo. Isso cria uma matemática silenciosa que determina o nível de paz que você é capaz de sustentar ao longo do dia. Se você desperdiça energia com irritações leves, sobra pouco para desafios maiores. Se investe foco em conflitos que não levam a nada, retira força de áreas que realmente importam. A mente perde paz porque investe mal. A matemática da paz começa com uma pergunta simples. Qual é o custo emocional disso que estou prestes a aceitar? Antes de responder a um comentário provocativo, antes de entrar em uma discussão irrelevante, antes de alimentar um pensamento negativo, pergunte quanto isso vai consumir de você. A maioria das perturbações que você sente não vem do acontecimento em si, mas da energia gigantesca que você entrega a ele. Às vezes, o problema dura 1 minuto, mas o custo emocional se estende por horas, porque você investiu foco demais onde não havia retorno. O cálculo continua quando você avalia o benefício. Pergunte o que essa reação vai trazer de real para a sua vida. Se a resposta for nada, o investimento não vale. Se o retorno for desgaste, você está prestes a sair no prejuízo. É neste ponto que o pensamento cartesiano se torna uma ferramenta de proteção. Ele impede o impulso de reagir apenas porque a emoção pediu. Ele exige que você avalie a proporção entre causa e efeito. Essa proporcionalidade é um dos pilares mais fortes da estabilidade emocional. O que sai de você precisa ser proporcional ao que entra. Quando esse princípio é ignorado, sua mente se torna um ambiente instável. Esse cálculo também envolve tempo. Se algo não terá importância em uma semana, por que gastar energia agora? Se algo não altera seu propósito de vida, por que entregar sua paz? Grande parte do sofrimento nasce da falta de hierarquia interna. Sem hierarquia, tudo parece urgente, tudo parece pessoal, tudo parece grave. A matemática cria essa ordem. Ela coloca cada evento em seu tamanho real. E quando o tamanho fica claro, a mente deixa de superdimensionar problemas comuns. Com o tempo, você percebe que a paz não depende de eliminar desafios, mas de administrar seus recursos internos com inteligência. A mente que calcula, seleciona e prioriza fica protegida. Ela não desperdiça energia tentando provar algo, controlar tudo ou agradar todos. Ela escolhe onde se colocar. Ela decide o que vale sua atenção. Ela sabe que a atenção é o bem mais valioso que possui. Quando você distribui sua atenção de forma equilibrada, nada consegue arrastar você para o caos. A matemática da paz mental não exige fórmulas complexas. Ela exige consciência, exige decisão, exige o entendimento de que cada gesto interno é um movimento que aumenta ou reduz seu equilíbrio. Quando você passa a viver calculando, percebe que muito do que tirava sua paz era pequeno demais para justificar tanta entrega emocional. E ao ajustar esses cálculos diariamente, a paz deixa de ser um ideal distante e passa a ser o estado natural de uma mente que aprendeu a se organizar. Resistência silenciosa ao caos. Sua força não aparece quando tudo vai bem, mas quando ninguém percebe que você está segurando o caos por dentro. Há um tipo de força que não se mostra. Ela não aparece em discursos motivacionais, nem em demonstrações grandiosas. Essa força nasce quando o mundo parece inclinado contra você, quando o ambiente externo produz ruídos constantes e quando tudo dentro de você pede para reagir impulsivamente. A maioria das pessoas acredita que dominar a mente é não sentir nada, mas isso é um equívoco. Domínio não é ausência de emoção.
Domínio é capacidade de manter direção mesmo quando a emoção tenta empurrá-lo para fora do caminho. É a habilidade de conservar sua postura interna sem testemunhas, sem aplausos e sem garantias de resultado imediato. Os estoicos compreendiam esse tipo de força como disciplina interior. Marco Aurélio enfrentava críticas, traições e pressões políticas diariamente, mas sua maior virtude não era reagir, e sim permanecer firme quando tudo dizia que ele deveria ceder. Sêneca ensinava que o confronto mais importante da vida ocorre dentro da mente. Epicteto reforçava que ninguém pode ferir verdadeiramente aquele que domina suas próprias escolhas internas. Esses princípios revelam uma verdade profunda. A resistência silenciosa é o alicerce da paz. Ela impede que cada oscilação do mundo se torne uma tempestade na sua vida. Descartes nos oferece a outra metade dessa compreensão ao explicar que a atenção é uma ferramenta. Ele sabia que uma mente desorganizada se contamina facilmente com estímulos externos. Cada ruído vira distração, cada problema vira urgência, cada opinião vira ameaça. Quando você usa a atenção de forma deliberada, cria uma barreira invisível contra o caos. Não é uma barreira emocional, mas racional. Você decide onde colocar sua energia e onde não colocar. Essa decisão transforma a experiência. O caos continua existindo, mas perde o poder de comandar seu estado interno. A resistência silenciosa funciona assim. Enquanto tudo ao redor tenta se infiltrar em você, você mantém o foco no que está sob seu controle. Você observa a emoção chegar, mas não deixa que ela tome o volante. Você percebe o impulso de responder, mas analisa antes se vale a pena. Você sente a tensão do ambiente, mas escolhe permanecer no seu eixo. Essa habilidade é silenciosa, porque não busca provar nada. Ela não precisa convencer ninguém. Ela apenas mantém você inteiro. Quando você pratica essa forma de resistência, algo poderoso começa a acontecer. A mente deixa de ser reativa e passa a ser estável. A estabilidade não surge por falta de desafios, mas pelo fato de que você não se curva a eles. A vida externa mantém seu movimento natural. Imprevistos, opiniões, falas atravessadas, decisões alheias, pressões inesperadas. Mas dentro de você, nada disso define sua resposta. A resistência cria um intervalo entre o estímulo e a ação. E esse intervalo é o que separa pessoas que desmoronam de pessoas que crescem sob pressão. Com o tempo, essa força silenciosa molda algo ainda mais profundo: identidade. Você começa a perceber que não é o que o mundo tenta fazer de você. Não é o que os outros projetam, exigem ou desejam. Você se torna alguém que se move com base na própria clareza e não no ruído externo. Essa autossuficiência emocional não transforma você em alguém frio, mas em alguém firme. A frieza afasta, a firmeza liberta. Quando você sabe sustentar sua postura interna sem depender da instabilidade dos outros, sua mente se torna imune ao caos. O segredo dessa prática está no fato de que ela não é teatral. Você não precisa mostrar que está bem, não precisa declarar força, não precisa provar evolução. Você trilha esse caminho de forma silenciosa, porque o alvo é interno. Cada momento em que você escolhe não reagir por impulso, cada pensamento que você neutraliza, cada ruído que você recusa, cada drama que você decide não absorver, tudo isso constrói camadas de solidez dentro de você. E quanto mais camadas você constrói, mais difícil se torna quebrar sua paz. A resistência silenciosa é a base da mente inabalável. Ela não elimina o caos, mas o coloca em perspectiva. Ela lembra você de que o mundo pode se agitar tanto quanto quiser. Desde que você permaneça alinhado por dentro, nada conseguirá arrancar você do seu próprio centro. Domínio do espaço mental vital. Sua mente tem espaço limitado. O que ocupa esse espaço está controlando você.
A mente humana funciona como um ambiente com capacidade finita. Não importa o quanto você tente estender seus limites, existe um ponto em que pensamentos, preocupações e emoções começam a competir por espaço. Quando isso acontece, sua clareza diminui, sua energia se fragmenta, seu foco se dissolve. E aquilo que deveria ocupar apenas alguns segundos passa a dominar horas inteiras da sua consciência. A perda de paz nasce desse congestionamento silencioso. Não é que você tenha problemas demais, é que está permitindo que pensamentos pequenos ocupem espaço demais. Os estoicos já entendiam essa dinâmica ao dizer que a alma precisa ser guardada contra perturbações. Eles insistiam que uma mente cheia de trivialidades perde força diante do essencial. Marco Aurélio escrevia que a vida se perde quando você se dispersa em coisas sem importância. Sêneca alertava que o peso da vida não está nas dificuldades, mas na falta de ordem interna. Esse conceito se conecta de forma direta com o pensamento cartesiano. Para Descartes, a clareza nasce do processo de eliminar o que é falso, duvidoso ou inútil. Quando você tira da mente aquilo que não merece atenção, aquilo que realmente importa começa a aparecer com nitidez. Para dominar seu espaço mental, você precisa começar percebendo o que está ocupando esse espaço de maneira desnecessária. Há pensamentos repetitivos que não ajudam em nada, mas retornam como se fossem indispensáveis. Há preocupações que se infiltram sem convite. Há memórias que você revive sem perceber. Há diálogos imaginários que ocupam mais energia do que conversas reais. Cada um desses elementos não é apenas um pensamento, é um ocupante. E cada ocupante reduz sua capacidade de foco, sua estabilidade emocional e sua disponibilidade para lidar com desafios reais. Dominar o espaço mental começa por identificar o excesso. Quando você se sente mentalmente cansado sem motivo aparente, é provável que sua mente esteja carregando peso de experiências que não são suas ou que já deveriam ter sido encerradas. Você absorve tensões alheias. Você carrega expectativas que não tem obrigação de cumprir. Você revive erros que não mudam mais. Você se prepara para cenários que talvez nunca existam. Tudo isso forma uma bagunça interna que impede a paz de se manifestar. A limpeza desse espaço começa com um ato racional. Pergunte a si mesmo se esse pensamento tem utilidade real. Pergunte se ele trouxe alguma solução concreta na última vez em que apareceu. Pergunte se ele está alinhado com quem você deseja se tornar. A maioria dos pensamentos repetitivos não passa nesses testes. Eles não resolvem nada, só ocupam espaço. O método cartesiano entra exatamente aqui, como uma lâmpada acesa no meio do caos. Ele pede que você elimine tudo o que não é claro, útil ou verificável. Com o tempo, essa eliminação consciente se transforma em hábito e depois em disciplina automática. Ao limpar seu espaço mental diariamente, você vai perceber uma mudança profunda. A mente começa a respirar. O silêncio interno surge não como ausência de pensamentos, mas como ausência de ruídos. Você consegue ver situações com mais objetividade, porque agora existe espaço entre um pensamento e outro. A ansiedade diminui porque não há superlotação emocional. A autoestima sobe porque você deixa de carregar expectativas esmagadoras. Sua capacidade de decisão melhora porque você não está mais sufocado por possibilidades imaginárias. Esse processo também devolve autonomia. Uma mente cheia é uma mente reativa. Ela responde a tudo porque não tem espaço para escolher. Já uma mente limpa é seletiva. Ela decide o que entra e o que sai. Ela não absorve tensões que pertencem a outros. Ela não guarda palavras que não merecem ser lembradas. Ela não amplifica preocupações pequenas. Ela entende que cada pensamento ocupa energia e, por isso,
Cada pensamento deve ser tratado como algo valioso. O domínio do espaço mental vital é uma das chaves mais importantes da paz profunda. Quando sua mente está limpa, você não precisa se esforçar para manter o controle. O controle se torna consequência natural da organização interna. O mundo continua barulhento, mas dentro de você existe espaço suficiente para transformar cada desafio em clareza, cada tensão em aprendizado e cada ruído em silêncio consciente. E quando esse estado se torna constante, você descobre que ser inabalável não é um talento. É resultado de saber exatamente o que merece ou não ocupar seu espaço mental. O controle do ritmo interno. Quem controla o ritmo da mente, controla a própria vida. A mente não funciona apenas por pensamentos, mas por velocidade. Existe um ritmo interno que define como você percebe, sente e reage ao mundo. Quando esse ritmo está acelerado demais, tudo parece urgente, ameaçador e fora de controle. Quando está lento demais, você perde força, clareza e capacidade de decisão. A maioria das pessoas não percebe que vive em ritmos que não escolheu. O corpo anda em um tempo, a emoção em outro, o pensamento em outro ainda. Essa desarmonia cria agitação, ansiedade, irritação e uma sensação constante de estar atrasado consigo mesmo. A perda de paz nasce desse descompasso. Os estoicos intuitivamente compreendiam o valor do ritmo. Eles sabiam que a mente precisa ser desacelerada quando a emoção tenta correr e precisa ser despertada quando a apatia tenta anestesiar. Marco Aurélio escrevia que a alma age melhor quando se move com sobriedade. Epiteto ensinava que precipitação mental é sinal de falta de domínio. A pressa interior empurra você para reações impulsivas. O excesso de lentidão o afasta de responsabilidades e decisões importantes. A estabilidade surge quando você aprende a ajustar o ritmo conforme o momento exige. Isso é habilidade, não acidente. Descartes reforça essa ideia através da noção de clareza. A clareza não surge em ambientes acelerados. Ela exige tempo, pausa, análise. Uma mente que corre sem descanso não tem espaço para examinar pensamentos. Uma mente que fica lenta demais perde o fio da lógica. O método cartesiano funciona como um metrônomo interno. Ele pede que você pare, observe, questione, divida, reordene. A pausa racional desacelera a emoção. A análise lógica desperta a mente quando ela está arrastada. Isso cria o equilíbrio que tantas pessoas procuram, mas não sabem como alcançar. Controlar o ritmo interno começa com perceber a própria velocidade. Você sente quando está acelerado demais. A respiração fica superficial. As decisões ficam apressadas. A atenção se fragmenta. Você tenta resolver tudo ao mesmo tempo e não resolve nada. Esse é o momento de desacelerar conscientemente, inspirar mais fundo, reduzir o passo, falar mais devagar, pensar com mais cuidado. A simples redução do ritmo físico influencia o ritmo mental. A emoção perde força quando você não cede à aceleração. O mesmo acontece no sentido inverso. Há momentos em que sua mente está lenta demais. Você sabe o que precisa fazer, mas não começa. Sente uma névoa interna, como se seu pensamento estivesse pesando mais do que deveria. Isso não é preguiça. É desacordo entre corpo e consciência. Aqui, o caminho é ativar o espírito racional, levantar o corpo, criar movimento, fazer uma pequena tarefa imediata, entrar em ação para gerar tração. A mente lenta precisa de ignição, não de cobrança. Quando ela começa a se mover, o ritmo interno retorna ao estado funcional. O controle do ritmo também envolve interrupção de ciclos acelerados. Quando você percebe que pensamentos estão repetindo em velocidade crescente, criando cenários exagerados e conclusões precipitadas,
é um sinal de que sua mente perdeu o compasso. Interrompa. Fale algo em voz baixa. Mude fisicamente de posição. Feche os olhos por alguns segundos. Pequenas interrupções quebram a espiral de aceleração emocional. Isso evita que sua paz seja devorada por fantasias mentais que nunca aconteceram. Com o tempo, você desenvolve uma sensibilidade fina ao seu ritmo interno. Aprende a sentir o momento exato em que precisa acelerar para agir e o momento exato em que precisa desacelerar para pensar. Descobre que muitas brigas poderiam ser evitadas se você tivesse reduzido sua velocidade interna antes de responder. Percebe que muitos projetos engavetados poderiam ter sido concluídos se você tivesse acelerado um pouco quando a mente começou a adormecer. Ritmo é poder. Quando você domina seu ritmo, algo profundo acontece. A vida deixa de parecer caótica. O mundo continua o mesmo, mas você não é mais arrastado por ele. Você passa a navegar com inteligência. Sabe quando agir, quando esperar, quando avançar, quando respirar. E essa coordenação cria uma sensação constante de direção. A paz surge porque você para de lutar contra sua própria mente. Ela flui como um organismo alinhado, firme e lúcido. E esse alinhamento é o que transforma uma pessoa comum em alguém verdadeiramente inabalável. A blindagem contra expectativas alheias. Metade dos seus problemas nasce de tentar ser compreendido por pessoas que não compreendem nem a si mesmas. A perda da paz começa quando você entrega sua identidade para ser moldada por expectativas externas. Isso acontece de forma tão silenciosa que você não percebe que sua mente está cedendo. Cada opinião que você tenta agradar, cada crítica que você tenta evitar, cada aprovação que você busca sem refletir, aprofunda uma dependência emocional que corrói sua autonomia. Quando isso se torna rotina, você passa a viver mais pelo olhar dos outros do que pela sua própria razão. A mente se torna permeável, frágil e facilmente manipulada. Nada destrói mais rápido o equilíbrio emocional do que tentar caber em expectativas que mudam a cada dia. Os estoicos alertavam sobre a tirania da opinião alheia. Epiteto repetia que ninguém perde a liberdade enquanto controla suas escolhas internas. O problema surge quando você tenta controlar escolhas externas, como o que os outros pensam, esperam ou interpretam. Marco Aurélio escrevia que a paz depende de se voltar para dentro e agir conforme a própria natureza, não conforme o julgamento do público. Essa postura não é arrogância, é maturidade emocional. Ela impede que sua identidade seja definida por pessoas que não carregam seu propósito, seu caráter ou sua lucidez. Descartes reforça esse princípio quando afirma que o fundamento da certeza está no pensamento próprio. O método cartesiano exige que você se apoie no que é claro e distinto dentro de si, não no que é incerto fora de si. A expectativa alheia é sempre incerta, instável e moldada por emoções que você não controla. Quando você usa isso como bússola, sua vida se torna errática. Quando usa sua própria clareza, você adquire estabilidade. Essa estabilidade cria blindagem. Ela impede que palavras ditas por impulso se tornem feridas. Impede que julgamentos superficiais abalam seu eixo. Impede que você se curve diante de necessidades que não são suas. A blindagem contra expectativas começa com uma pergunta simples. De onde vem o padrão que estou tentando seguir? A resposta quase sempre é externa. Muitas vezes, você age por medo de desapontar alguém que nunca pediu sua perfeição. Outras vezes, tenta agradar pessoas que não valorizariam seu esforço, mesmo que você se sacrificasse inteiro. Há também a pressão da imagem, do sucesso aparente, da performance exagerada.
Quando você identifica que está vivendo para fora, percebe quanto isso pesa. Não é o mundo que exige demais, é você que aceita exigências que não correspondem à sua verdade. Uma mente blindada não ignora pessoas, mas reorganiza prioridades. Ela sabe que nem todo julgamento merece ser ouvido, nem toda crítica merece resposta, nem toda opinião merece espaço. Ela filtra, ela seleciona. Ela escolhe o que entra no seu mundo interno. A blindagem não é muro, é consciência. É perceber que muitos ruídos vêm de pessoas que falam para aliviar suas próprias inseguranças e não para orientar você. Perceber isso libera uma quantidade imensa de energia. Você deixa de tentar conquistar validação e passa a conquistar clareza. Esse processo também devolve identidade. Quando você para de buscar aprovação externa, sua mente começa a se firmar no que realmente acredita. Você se aproxima do que é autêntico. Suas decisões deixam de ser defensivas e se tornam assertivas. Você começa a agir conforme suas convicções e não conforme seus medos. Isso é profundamente estoico e profundamente racional. Isso constrói uma vida baseada em princípios, não em expectativas. Com o tempo, essa blindagem cria uma paz sólida. Você percebe que não pode evitar julgamentos, mas pode impedir que eles definam sua trajetória. Não pode impedir opiniões, mas pode escolher se elas têm valor. Não pode impedir expectativas alheias, mas pode recusar o peso delas. Quando essa compreensão se torna natural, o poder emocional volta para suas mãos. E esse retorno transforma completamente sua maneira de existir. Ser inabalável não é ser indiferente, é ser seletivo, é proteger sua autonomia emocional de interferências que nunca deveriam ter sido aceitas. A blindagem contra expectativas devolve a você o direito de ser inteiro. E quando você se torna inteiro, nenhum olhar externo consegue fragmentar sua paz. O método da antirreação. A melhor resposta às provocações não é reagir. É dominar o meio segundo em que sua mente decide por você. Grande parte dos conflitos que esgotam sua paz não acontecem porque o mundo é cruel, mas porque sua mente reage antes que você perceba o que está acontecendo. Existe um intervalo minúsculo entre o estímulo e a resposta. Um meio segundo que determina se você age com lucidez ou se entrega sua paz ao primeiro impulso emocional. Esse intervalo é quase invisível, mas é nele que toda a guerra interna acontece. É ali que você deixa de ser conduzido por seus princípios e passa a ser comandado pelo instinto. Quando isso se repete ao longo do dia, você se torna escravo daquilo que sente e não mestre daquilo que pensa. Os estoicos sabiam disso quando falavam sobre domínio da impulsividade. Para Marco Aurélio, a verdadeira força estava em agir de acordo com a razão, não com o calor da emoção. Epiteto ensinava que ninguém tem poder sobre sua mente, exceto você. Mas se você não domina esse meio segundo, entrega a chave do seu equilíbrio a qualquer palavra atravessada, qualquer tom de voz, qualquer lembrança ou qualquer medo. O impulso emocional é sempre rápido, urgente e convincente. Ele se apresenta como verdade absoluta, mesmo quando não tem fundamento algum. Sem treino, você reage e só depois percebe que a reação criou mais danos do que o problema original. Descartes reforça esse princípio ao exigir a suspensão do juízo. Ele sabia que a primeira conclusão mental é sempre a mais suspeita. Quando você suspende o impulso de acreditar que sua interpretação inicial é correta, cria espaço suficiente para recuperar controle. Essa suspensão interrompe o ciclo da reação automática. Ela impede que sua mente avance sem supervisão. E é exatamente esse pequeno atraso racional que transforma a forma como você responde ao mundo. O método da antirreação começa com a percepção da urgência. Toda reação impulsiva começa com pressa.
É uma aceleração emocional que pede ação imediata. A mente corre para concluir. O corpo se contrai. A respiração muda. A sensação é de que você precisa responder agora. Esse é o sinal mais claro de que a reação está prestes a dominar você. O método pede que, nesse exato momento, você interrompa o movimento. Essa interrupção não é passividade, é domínio, é tomada de consciência, é escolha. A interrupção pode acontecer de várias formas. Um breve silêncio antes de falar, um pequeno movimento de cabeça, um reajuste de postura, uma respiração mais profunda. Qualquer microação que quebre o impulso é suficiente para recuperar o controle do meio segundo. Esse intervalo cria uma chance real de analisar o pensamento que surgiu. Você pergunta a si mesmo se essa reação é coerente com quem deseja ser, se ela traz algum benefício real, se é proporcional ao que está acontecendo. Na maioria das vezes, você perceberá que não. O segundo passo é redirecionar a mente. Em vez de reagir, você observa. Em vez de atacar, você avalia. Em vez de se explicar, você escolhe silêncio estratégico. Esse silêncio não é fraqueza, mas inteligência emocional combinada com disciplina racional. Ele impede você de entrar em batalhas que não têm propósito, de alimentar conversas que não merecem energia e de se envolver em conflitos criados pela própria imaginação. A antirreação é a capacidade de enxergar a cena inteira antes de responder. Com o tempo, essa prática cria uma transformação profunda. Você percebe que não precisa se defender o tempo todo. Não precisa explicar cada gesto. Não precisa corrigir cada percepção errada. A mente deixa de operar no modo sobrevivência e começa a operar no modo direção. Você deixa de ser alguém que responde ao mundo e se torna alguém que escolhe como o mundo o afeta. O método da antirreação faz algo que poucos percebem. Ele devolve dignidade interna. Ele faz com que você se veja como alguém capaz de decidir e não como vítima dos próprios impulsos. Ele fortalece sua autoconfiança. Ele constrói uma postura silenciosa que impõe respeito mesmo sem esforço. E, sobretudo, ele cria uma paz tão sólida que provocações menores simplesmente escorrem pela sua consciência sem deixar marca. Quando você aprende a dominar esse meio segundo, a vida muda. A mente para de correr sem direção. As relações se tornam mais leves. As decisões se tornam mais racionais. E aquilo que antes tirava seu equilíbrio se torna pequeno demais para derrubar você. A antirreação transforma pressão em poder. O treinamento da consciência de alto nível. A consciência que você usa hoje é insuficiente para a vida que você quer ter. A maior parte das pessoas vive no piloto automático. Elas sentem antes de perceber, reagem antes de entender e concluem antes de examinar. Isso cria uma consciência rasa, sempre ocupada, sempre distraída, sempre sendo conduzida por pensamentos que surgem sem critério. Essa forma de existir gera ansiedade, irritação, impulsos desnecessários e uma sensação permanente de estar preso em um ciclo que se repete. O que falta não é força, falta profundidade. Falta um nível mais alto de consciência que permita ver a si mesmo antes de agir, enxergar padrões antes que eles se repitam e compreender intenções antes que elas virem comportamento. Os estoicos chamavam essa capacidade de atenção vigilante. Marco Aurélio escrevia que o homem deve observar o próprio espírito todos os dias, porque a mente tende ao desvio quando não é supervisionada. Epicteto insistia que liberdade interior nasce do autoconhecimento e que ninguém pode dominar emoções que não reconhece. Essa vigilância não é paranoia, é presença. É o ato de se perceber pensando, sentindo e interpretando sem ser arrastado automaticamente pelo que surge. Uma mente sem vigilância é vulnerável. Uma mente que se observa é invencível.
Descartes oferece a estrutura racional para esse processo. Seu método exige que você interrogue cada pensamento, buscando clareza, coerência e fundamento. Esse questionamento constante cria uma mente nítida. Não é possível atingir consciência elevada sem esse tipo de exame. Quando você questiona um pensamento, ele perde força emocional. O impulso diminui, a interpretação exagerada perde credibilidade, a consciência sobe, você deixa de operar no nível da reação e passa a operar no nível da direção. O treinamento da consciência de alto nível começa com uma regra simples: tudo que você pensa deve ser visto. Isso significa que você não deixa pensamentos correrem soltos sem identificar sua origem. Quando surge uma irritação, você observa. Quando surge uma comparação, você investiga. Quando surge um medo, você o nomeia. Esse ato de ver dissolve grande parte da força destrutiva das emoções. O que você observa, você controla. O que você ignora, controla você. O segundo passo é interrogar pensamentos suspeitos. Pergunte se eles têm evidência real. Pergunte se são conclusões precipitadas. Pergunte se representam sua verdade ou apenas sua emoção do momento. Esse questionamento desmonta padrões antigos. Ele impede que narrativas internas repetitivas se tornem verdades. Ele faz você enxergar quantas vezes sua mente usa atalhos perigosos para concluir o que não deveria. A consciência se expande na medida em que você recusa aceitar o primeiro pensamento que aparece. O terceiro passo é eliminar contradições internas. Uma mente contraditória é instável. Você diz que quer paz, mas responde a qualquer provocação. Diz que quer foco, mas alimenta distrações que drenam energia. Diz que quer evoluir, mas segue reproduzindo hábitos que impedem crescimento. Consciência elevada exige coerência. Quando você alinha pensamento, intenção e ação, cria uma estabilidade mental que nada supera. Essa coerência gera força interior, porque elimina conflitos invisíveis que consomem sua energia. O resultado desse treinamento é profundo. Você começa a perceber antes de sentir. Começa a identificar o padrão antes que ele se repita. Começa a enxergar a intenção escondida por trás de cada impulso. A vida deixa de ser um conjunto de reações e se torna um conjunto de escolhas. As emoções deixam de ser tempestades e se tornam sinais. Os pensamentos deixam de ser mandamentos e passam a ser sugestões. Você se torna alguém que se governa. Quando a consciência se eleva, tudo ao redor perde poder. Nenhuma crítica entra sem passar por análise. Nenhum medo se instala sem ser investigado. Nenhum julgamento vira verdade sem ser examinado. A mente fica clara, firme e precisa. É essa clareza que define uma mente inabalável. Não é força bruta, é lucidez. É o domínio interno de quem vê mais do que os outros veem, sente menos do que os outros sentem e decide melhor do que a maioria decide. A consciência de alto nível não é um destino, é um treinamento diário. E quanto mais você treina, mais percebe que a mente que controla você hoje não é a mente que você precisa para a vida que quer construir. A nova vida exige uma nova consciência. E essa consciência começa quando você decide se tornar observador da própria mente, e não apenas prisioneiro dela. O paradoxo da paz forte. Paz verdadeira não é suavidade. Paz verdadeira é força controlada. Muita gente acredita que paz é sinônimo de passividade. Imaginam uma vida sem conflitos, sem ruídos, sem perturbações, como se a tranquilidade fosse resultado de um ambiente perfeito. Esse ideal é ilusório. O mundo não foi feito para ser silencioso e previsível. A vida se move, muda, pressiona e provoca. A paz não é encontrada quando tudo fica fácil. Ela é conquistada quando você se torna alguém capaz de permanecer firme em meio ao que não controla. Esse é o paradoxo da paz forte.
Ela não nasce da ausência de tensão, mas da presença de uma postura interna inquebrável. Os estoicos compreendiam esse paradoxo como apatheia, não no sentido de frieza, mas de liberdade emocional. Marco Aurélio descrevia que a alma forte permanece em seu próprio lugar, mesmo quando o mundo cobra reações impulsivas. Ele sabia que a paz não é frágil, é resistente. Epiteto reforçava que a tranquilidade pertence àqueles que dominam a si mesmos, não aos que vivem tentando evitar conflitos. Sêneca repetia que o verdadeiro descanso interior não é alcançado fugindo da vida, mas enfrentando-a com espírito organizado. A paz forte é construída, não encontrada. Descartes acrescenta outro elemento essencial: clareza é poder. Quando você enxerga com nitidez, não se abala por interpretações distorcidas, não se perde em suposições e não se deixa levar por medos imaginários. A clareza impede que pequenas perturbações pareçam grandes demais. Impede que palavras alheias ganhem peso desproporcional. Impede que desafios temporários se transformem em narrativas sobre quem você é. É essa clareza cartesiana que transforma a paz em força. Porque quando você vê a verdade, você deixa de se desestabilizar com sombras projetadas por emoções rápidas. A paz forte nasce do alinhamento interno. É o momento em que você percebe que não precisa controlar o mundo para estar em equilíbrio. Você aprende a controlar sua resposta, aprende a controlar sua leitura dos fatos, aprende a controlar o lugar que cada emoção ocupa dentro de você. Isso não elimina tempestades, mas impede que elas arrastem você. Não elimina críticas, mas impede que elas definam você. Não elimina desafios, mas impede que eles ocupem espaço maior do que merecem. Uma mente fraca confunde paz com fuga. Evita conversas importantes, foge de decisões, se esconde de desconfortos, tenta agradar todos para evitar conflitos. Mas essa postura cria tensão interna, não um alívio. A mente forte enfrenta o que precisa ser enfrentado com calma. Não se precipita, não dramatiza, não amplifica. Ela reconhece o que é inevitável e se comporta com dignidade diante disso. Essa dignidade é silenciosa. Ela não exige que o mundo seja perfeito. Ela exige apenas que você seja íntegro com seus princípios. Paz forte é também a capacidade de se colocar no centro do próprio eixo emocional. Quando você está alinhado com seus valores, opiniões externas perdem força. Quando você está alinhado com sua verdade, expectativas alheias deixam de ditar seu comportamento. Quando você está alinhado com sua consciência, nenhum ruído externo consegue sequestrar sua clareza. Paz não é suavidade. Paz é firmeza moderada. É a habilidade de permanecer estável sem endurecer, presente sem se desgastar, resiliente sem se tornar frio. Essa força silenciosa é o que torna alguém verdadeiramente inabalável. Porque a paz que depende do ambiente desmorona ao primeiro sinal de mudança. A paz que depende de aprovação desaparece quando alguém desaprova. A paz que depende de rotina se quebra quando a vida muda. Mas a paz forte permanece porque está alicerçada em algo que ninguém pode tirar de você: seu domínio interno. Quando você compreende esse paradoxo, a busca pela tranquilidade deixa de ser frágil. Ela se transforma em disciplina. Você para de perseguir um estado ideal e começa a construir uma mente capaz de se manter firme em qualquer cenário. Você entende que a paz não é leveza artificial, é força organizada, é calma estratégica, é a expressão mais profunda de autocontrole. E quando essa paz se instala, você não precisa mais provar nada para ninguém. Sua presença fala por você. A regra do foco absoluto. Você sofre porque tenta sustentar muitas coisas que não conseguem coexistir na sua mente. Grande parte da ansiedade e da confusão emocional que você experimenta não vem dos desafios que enfrenta,
mas do excesso de coisas que tenta carregar ao mesmo tempo. A mente tem limites claros, mas você tenta operar como se fosse infinita. Carrega planos demais, expectativas demais, preocupações demais, diálogos demais, memórias demais, obrigações demais. Essa superlotação cria atrito. Cada pensamento luta por atenção, cada emoção tenta se afirmar, cada tarefa exige prioridade. Não há foco, não há ordem, não há direção. A mente dispersa não só perde paz, ela perde identidade. Os estoicos entendiam que o foco é uma forma de virtude. Marco Aurélio insistia em realizar uma coisa por vez, com intenção total e presença completa. Ele sabia que a dispersão enfraquece a alma. Sêneca reforçava que ninguém consegue avançar quando vive dividido entre caminhos internos contraditórios. A atenção precisa ser unificada para que a energia flua sem resistência. A dispersão é inimiga da força. O foco é o alicerce da vida estável. Descartes, por sua vez, transformou essa ideia em método. Ele defendia que, para compreender algo plenamente, é necessário reduzir o pensamento ao essencial. Tudo que é desnecessário deve ser removido. Tudo que é excessivo deve ser descartado. Tudo que não contribui para a clareza deve ser ignorado. Quando esse princípio é aplicado à vida diária, algo poderoso acontece. A mente para de competir consigo mesma e começa a trabalhar como uma unidade. Essa unificação é a base da regra do foco absoluto. A regra é simples. Escolha o que realmente importa e deixe todo o restante fora da sua consciência ativa, não como fuga, mas como disciplina mental. Não como descuido, mas como prioridade. A mente não consegue sustentar simultaneamente planos distantes, emoções contraditórias e preocupações irrelevantes sem sofrer desgaste. Quando você decide o que merece sua atenção e exclui o que não merece, recupera a força que estava fragmentada. O primeiro passo é reconhecer o conflito interno que nasce da disputa entre muitas intenções. Sua mente diz que quer paz, mas você se envolve em discussões inúteis. Diz que quer foco, mas mantém pensamentos paralelos, correndo sem supervisão. Diz que quer crescer, mas se perde em comparações que drenam energia. Essa contradição é o que impede sua evolução. Quando você escolhe um eixo central e mantém sua atenção voltada a ele, todas as partes do seu ser começam a se alinhar. O segundo passo é eliminar o excesso. Corte preocupações que não têm impacto real. Corte diálogos imaginários que só consomem energia. Corte a necessidade de controlar tudo ao mesmo tempo. Corte a tentativa de prever cenários impossíveis. Corte a esperança de agradar todos. Cada corte devolve uma parte de você que estava dispersa. Cada eliminação abre espaço para foco real. Isso não é negligência, é inteligência emocional aplicada de forma estratégica. O terceiro passo é praticar presença total. Quando estiver fazendo algo, faça apenas aquilo. Quando estiver ouvindo alguém, ouça completamente. Quando estiver tomando uma decisão, esteja inteiro nela. A presença elimina interferências. O foco absoluto transforma a experiência. Você deixa de viver com a sensação de que está sempre atrasado e passa a sentir que está sempre no controle. A mente presente não sofre antecipadamente. Ela age com precisão. Com o tempo, a regra do foco absoluto cria uma mente sólida. Você começa a perceber que muitos dos seus medos eram ruídos criados pela dispersão. Muitas das suas dúvidas eram apenas reflexos de excesso de informação emocional. Muitas das suas dores eram amplificadas, porque você tentava sustentar várias versões de si mesmo ao mesmo tempo. Quando o foco se torna absoluto, sua identidade se torna clara, suas decisões se tornam firmes e sua paz se torna resistente. Ser inabalável
exige exclusão, exige disciplina, exige escolher um caminho mental e caminhar nele com intenção. A mente que tenta ser tudo não consegue ser nada. A mente que escolhe uma direção se torna imbatível. E quando você passa a viver assim, percebe que o foco não apenas resolve conflitos internos. Ele cria uma vida inteira, baseada em clareza, força e presença. O encerramento mental das feridas antigas. Enquanto você revisita dores antigas, o mundo segue sem você. Uma das maiores causas de perda de paz não está no que acontece hoje, mas no que você revive todos os dias sem perceber. A mente humana tem a tendência de voltar ao passado e reabrir feridas que já deveriam estar cicatrizadas. A memória não é apenas lembrança, ela é interpretação. E quando interpretada repetidamente sob o mesmo olhar emocional, transforma-se em prisão. Cada vez que você revisita uma dor antiga, ela retorna com a força de algo presente. A emoção é reativada, a narrativa é reforçada. O peso volta para os seus ombros como se nunca tivesse saído. Esse é o ciclo que impede você de avançar. Os estoicos eram claros sobre isso. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele sabia que a maioria das dores é prolongada pelo hábito de alimentar pensamentos que já não pertencem ao momento atual. Epicteto lembrava que o passado está fora do nosso controle. E por isso, insistir nele é insistir na própria escravidão emocional. Marco Aurélio reforçava que a vida se esvai quando gastamos energia com o que não pode ser mudado. Os estoicos não pediam para você esquecer, mas para reconfigurar sua relação com o que passou. Descartes oferece um caminho racional para esse processo. Ele acreditava que clareza exige separar fatos de interpretações. Toda ferida antiga carrega mais interpretação do que fato. O que aconteceu, aconteceu uma vez. Mas a interpretação que você adicionou a ele aconteceu milhares de vezes dentro da sua mente. É essa repetição que cria profundidade emocional. Não é a memória original, mas as versões que você criou dela ao longo do tempo. Quando você entende isso, percebe que o peso que carrega não é o peso do evento, mas o peso da narrativa. Encerrar mentalmente uma ferida não significa negar o que aconteceu. Significa retirar dela o privilégio de comandar sua vida. Significa separar o que você viveu do que você continua interpretando. Significa reconhecer que algumas dores permanecem porque você as mantém vivas sem perceber. O processo começa com um ato simples. Descreva o acontecimento sem dramatização. Somente os fatos. Essa descrição neutra enfraquece a narrativa emocional. Depois, identifique a interpretação que você adicionou. Pergunte se ela é verdadeira ou se é fruto de medo, insegurança ou confusão da época. A consciência dissolve a fantasia emocional. O segundo passo é recontextualizar. O que você viveu aconteceu com uma versão antiga de si mesmo. Você não é mais aquela pessoa. Sua força mudou, sua visão mudou, sua maturidade mudou. Sua compreensão mudou. Quando você revisita o passado com a mente de hoje, percebe que conseguiu superar coisas que na época pareciam insuportáveis. Isso reduz a carga emocional da memória. Ela deixa de ser prova de fraqueza e se torna evidência de evolução. O terceiro passo é liberar o passado da obrigação de explicar quem você é. Muitas pessoas carregam feridas como identidade. Usam lembranças como justificativas para comportamentos atuais. Isso mantém a ferida aberta. Quando você decide que o passado não define mais sua trajetória, cria espaço para se reconstruir. Encerrar não é apagar. É colocar cada memória no lugar correto. É impedir que emoções antigas contaminem o presente. Com o tempo, esse processo produz leveza. Você começa a perceber que não precisa mais lutar contra fantasmas. Começa a se sentir em paz com situações que antes provocavam raiva, vergonha ou tristeza.
Começa a enxergar que grande parte da sua dor era mantida viva pela repetição. Quando essa repetição cessa, a ferida deixa de sangrar. Você não esquece o que aconteceu. Você apenas entende que isso não precisa mais viver dentro de você. Encerrar mentalmente uma ferida antiga é um dos maiores atos de força interna. Porque exige coragem para olhar o passado com sinceridade e disciplina para não repeti-lo dentro da mente. Exige maturidade para compreender que o que aconteceu não tem obrigação de ser revivido. Exige lucidez para perceber que sua paz atual depende de não entregar espaço interno ao que não existe mais. Quando você domina essa habilidade, a vida muda de forma profunda. A mente para de carregar excesso. O coração para de se machucar por hábitos antigos. E você começa a caminhar com a leveza de quem finalmente deixou o passado no passado. Essa leveza cria uma paz que não se abala por memórias antigas, porque você não tenta apagá-las. Você apenas deixa que elas fiquem onde pertencem, atrás de você. Mente inabalável no mundo instável. A instabilidade externa não é justificativa para a instabilidade interna. Vivemos em um mundo que muda rápido demais, fala alto demais e exige demais de quem não está preparado para filtrar o que chega até a mente. Notícias carregadas de tensão, pessoas emocionalmente desorganizadas, ambientes imprevisíveis, crises inesperadas, problemas que surgem sem aviso. Tudo isso cria a impressão de que a paz é impossível. Mas essa impressão é fruto da ilusão de que a estabilidade depende do ambiente. O mundo sempre foi caótico. A diferença entre quem desmorona e quem permanece firme está na forma como a mente interpreta, organiza e responde a esse caos. Os estoicos entendiam que não é o cenário que determina sua paz, mas o seu treinamento interno. Marco Aurélio governava um império mergulhado em guerras, pestes e traições, mas registrava diariamente que o tumulto externo não precisava ser refletido dentro de si. Epicteto reforçava que ninguém pode controlar ventos, humores ou acontecimentos, mas todos podem controlar o que permitem que entre no seu coração. Sêneca afirmava que é sinal de grandeza permanecer inteiro quando circunstâncias externas buscam fragmentar a alma. A estabilidade é uma construção interior, não uma concessão do mundo. Descartes complementa essa visão ao explicar que ordem mental não depende de ordem externa. Mesmo em um ambiente confuso, ele acreditava que a mente podia organizar pensamentos em sequência, separar o relevante do irrelevante e permanecer guiada pela clareza lógica. Essa estrutura interna funciona como um mapa que permite atravessar terrenos instáveis sem se perder. Quando o mundo é caótico, a mente precisa ser ainda mais organizada. Quando o ambiente é imprevisível, a mente precisa ser ainda mais lúcida. Quando tudo lá fora grita, a mente precisa escolher não gritar de volta. A mente inabalável nasce da escolha consciente de não absorver o caos. Isso não significa ignorar problemas, mas impedir que eles determinem seu estado interno. Você nota o que está acontecendo, mas não permite que isso roube sua capacidade de pensar com calma. Você reconhece tensões, mas não transforma cada tensão em um drama pessoal. Você enxerga obstáculos, mas não cria narrativas que os tornem maiores do que são. Esse grau de autonomia emocional exige prática, mas produz estabilidade que nada externo consegue quebrar. O primeiro passo para se tornar inabalável é assumir que aquilo que desorganiza sua mente não é o mundo, mas o significado que você atribui a cada acontecimento. Uma crítica só destrói quando você interpreta que ela define seu valor. Uma mudança só ameaça quando você acredita que não será capaz de lidar com ela. Um imprevisto só causa pânico quando você imagina que ele controla seu destino.
O caos externo só vira caos interno quando você entrega a interpretação de si mesmo nas mãos de forças externas. O segundo passo é construir ordem onde antes havia reação automática. Quando algo inesperado acontecer, em vez de acelerar pensamentos, você desacelera. Em vez de imaginar cenários terríveis, você descreve o fato. Em vez de antecipar conclusões, você coleta dados. Em vez de reagir por impulso, você cria espaço racional. Esse espaço é precioso. Ele impede que a emoção invada sua mente e tome decisões por você. Ele permite que você veja com clareza o tamanho real do desafio. Ele transforma pânico em direção. O terceiro passo é fortalecer a percepção de que você é maior do que qualquer situação passageira. Uma mente inabalável sabe que problemas vêm e vão, mas o caráter permanece. Sabe que emoções sobem e descem, mas a consciência estável permanece. Sabe que opiniões mudam, mas seus princípios permanecem. Essa estabilidade não é frieza, mas maturidade. É a sabedoria silenciosa de quem entende que a vida é um movimento constante e que a solidez deve estar dentro, não fora. Com o tempo, essa prática constrói algo extraordinário. Você passa a caminhar com uma calma que não depende de circunstâncias. Situações que antes tiravam você do eixo, agora parecem administráveis. Palavras que antes desencadeavam insegurança, agora se tornam irrelevantes. Pressões que antes esmagavam, agora são apenas informações. A mente inabalável não é uma mente perfeita, é uma mente treinada, é uma mente disciplinada, é uma mente que aprendeu a não se entregar ao caos externo. Quando você alcança esse estado, nada do que acontece lá fora é capaz de desordenar você por dentro. O mundo continua instável, mas você não. Você se torna seu próprio ponto de equilíbrio. E essa estabilidade é o que diferencia quem vive reagindo doente ao ritmo do mundo, de quem vive forte o suficiente para criar seu próprio ritmo interno. A construção da identidade indestrutível. Tudo o que você busca já está dentro, mas está encapsulado pela desordem mental. A maior fraqueza do ser humano não é a falta de capacidade, e sim a falta de identidade consolidada. Quando você não sabe quem é, qualquer crítica abala. Quando não sabe o que deseja, qualquer opinião interfere. Quando não sabe o que valoriza, qualquer caminho parece possível e nenhum parece seguro. A instabilidade mental nasce dessa falta de eixo interno. A mente se torna maleável demais, vulnerável demais, aberta demais ao ruído e fechada demais à sua própria voz. A identidade não é algo que você encontra por acaso, é algo que você constrói com clareza, disciplina e intenção. Os estoicos entendiam que a identidade nasce do alinhamento entre pensamento, caráter e ação. Marco Aurélio escrevia que um homem se torna invencível quando vive de acordo com sua natureza racional e não de acordo com impulsos momentâneos. Epicteto ensinava que ninguém pode tirar sua liberdade interior se você se mantiver fiel às escolhas que definem seu caráter. A identidade indestrutível nasce exatamente dessa fidelidade. Ela transforma você em alguém coerente, previsível para si mesmo e impenetrável para influências externas. Descartes acrescenta outro pilar essencial: clareza como fundamento da existência consciente. Para ele, só é sólido aquilo que pode ser afirmado com certeza interior. Isso significa que uma identidade forte não se constrói sobre expectativas sociais, mas sobre convicções que resistem ao exame racional. Quando você passa a examinar suas crenças, seus valores, seus hábitos e suas intenções com rigor, descobre quais pertencem verdadeiramente a você e quais foram adotados apenas para se adaptar ao mundo. A identidade se fortalece quando você remove o que é emprestado e assume o que é autêntico. A construção da identidade indestrutível começa com a escolha de um princípio central.
um eixo interno que guiará suas decisões, seu comportamento e sua visão de si mesmo. Esse princípio deve ser simples, racional e alinhado com a pessoa que você deseja se tornar. Pode ser disciplina, pode ser verdade, pode ser coragem, pode ser clareza. Quando esse princípio se torna o centro da sua vida mental, você passa a julgar cada ação, cada pensamento e cada decisão por ele. Isso cria unidade interna, e unidade gera força. O segundo passo é integrar esse princípio à vida diária. Identidade não se cria em abstrações. Ela se manifesta em pequenos gestos. Quando você escolhe agir de acordo com seu eixo, mesmo em situações simples, está reforçando sua estrutura interna. Cada vez que age alinhado com aquilo que acredita, sua mente entende que você é alguém confiável. Essa confiança interna é o que impede que comentários externos desestabilizem você. É o que impede que emoções passageiras governem sua vida. É o que impede que o caos externo corroa seu centro. O terceiro passo é eliminar contradições internas. Uma identidade dividida é sempre vulnerável. Você afirma um valor, mas age contra ele. Você busca disciplina, mas alimenta hábitos que sabotam. Você deseja paz, mas tolera situações que destroem. Essas incoerências enfraquecem a mente porque criam rachaduras internas. Cada rachadura é um ponto por onde opiniões externas entram e desestabilizam você. Quando você remove contradições, cria solidez. Tudo dentro de você começa a apontar para a mesma direção. Com o tempo, a identidade indestrutível cria algo que poucas pessoas experimentam: autonomia emocional profunda. Você deixa de reagir como uma extensão do ambiente e passa a se comportar como alguém que possui centro próprio. Suas escolhas se tornam firmes. Sua visão de si mesmo se torna clara. Sua força deixa de depender de aprovação. A opinião dos outros perde profundidade. O medo diminui porque você sabe que, aconteça o que acontecer, será capaz de permanecer fiel a si mesmo. Essa identidade não é agressiva nem rígida. Ela é tranquila, ela é estável, ela é silenciosa, ela não busca impressionar. Ela não exige reconhecimento. Ela existe porque você se tornou alguém que pensa com clareza, age com coerência e vive com intenção. Esse tipo de identidade transforma qualquer pessoa em alguém inabalável, porque nada externo consegue destruir aquilo que foi construído internamente com consciência e disciplina. Uma mente que sabe quem é não se dobra ao caos, não se submete ao ruído, não se perde em comparações, não se entrega ao desespero. Ela permanece firme porque encontrou um ponto interno capaz de sustentá-la. E quando você desenvolve essa identidade indestrutível, todo o resto, paz, foco, clareza, direção, deixa de ser esforço e passa a ser consequência.